Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Gilmar Mendes suspende julgamento sobre escutas da Sevandija. Grupo Raizen pede recuperação extrajudicial. Caso de misoginia marca partida do comercial. Ribeirão Preto recebe jornada artística e literária por educação plural com programação gratuita. Revide. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu novamente o julgamento sobre a legalidade das escutas telefônicas da Operação Sevandija. O ministro divergiu do relator Nunes Marques e pediu que o caso deixe o plenário virtual para ser analisado presencialmente pelos ministros. Com a mudança de rito, ainda não há data para a nova sessão, o que adia a decisão sobre a validade das interceptações telefônicas que sustentam parte das condenações do caso. Enquanto o STF não concluir o julgamento, todas as ações penais relacionadas à operação permanecem suspensas em primeira e segunda instâncias. O relator já votou pela validade das escutas autorizadas pela Justiça. No plenário físico, os ministros deverão analisar os destaques apresentados ao voto e decidir se mantém ou não o uso das gravações como prova. A defesa do ex-secretário Marco Antônio dos Santos questiona a legalidade das escutas, alegando falta de fundamentação nas decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram as interceptações. A decisão final do STF poderá manter ou anular essas provas, com impacto direto nas condenações de 21 réus e forte repercussão política e jurídica na cidade. Bom, parece que a coisa vai demorar mais um pouco, né, Murilo? Parecia que estava se encaminhando para uma decisão aí, se aceitava ou se não aceitava. E aí agora mudou, né, o rito da justiça, né? E aí a justiça é sempre essa coisa, né? Aí volta e quando voltou, agora tudo bem, então não vai mais não ser virtual, vai ser presencial. Mas quando? Isso aí não tem data para acontecer. Então, assim, isso significa mais um atraso. Mas o que dá a entender, né, nessa mexida aí que o Gilmar Mendes faz, que é sempre um jogo de xadrez, é que esse caso, apesar de ser um caso, né, que interessa basicamente a Ribeirão Preto, né, para o STF, né, um órgão nacional que cuida de grandes questões, aí tem um caso, né, de uma cidade lá, né, Ribeirão Preto. E aí você vê que isso tá enrolado na pauta do Supremo, né? Esse caso aí, entre os ministros lá, deve ter chamado a atenção, né, o Gilmar Mendes já poderia ter dado seu voto, seja ele a favor, seja contra, né? Então eles veem que tem todo um cuidado, um interesse, né? Alguma coisa que esse processo aí não anda. Ele, em setembro, ele vai completar longos 10 anos que ele está tramitando na justiça. Mas aí são 21 réus que a vida fica em suspenso, Fica em suspenso, né? E aí acontece daqui a pouco, alguns, por exemplo, com idade muito avançada, pode ser que... Não, e desses 21, por exemplo, teve a mulher lá que morreu, né? Que fazia os repassos advogados. Sim, ela morreu. Teve um suicídio lá também. Enfim, tem réus que, né, pode passar dos 70 anos lá e de repente os crimes serem prescritos. Então, assim, parece uma batata quente na mão do Supremo que eles não decidem, né? Poderiam ter decidido virtualmente, independente do, né, pode considerar legal, pode considerar ilegal, decisão seja ela qual for, né, de acordo com o entendimento de cinco grandes ministros lá, mas o negócio fica sem decidir, né? Ele não anda nem para um lado e nem para o outro, e agora a gente fica aí, não tem data marcada para isso não entrar na pauta, então saberá Jesus quando é que esse caso vai se desenrolar. Revide. A Raizen, maior produtora mundial de etanol e biomassa de cana-de-açúcar e licenciada da marca Shell no Brasil, apresentou nesta semana pedido de recuperação extrajudicial para renegociar dívidas superiores a 65 bilhões de reais. Segundo a empresa, a proposta foi acordada com credores que representam mais de 45% dos créditos quirografários, dívidas sem garantia real, percentual suficiente para protocolar o plano na Justiça de São Paulo.
A companhia terá 90 dias para obter a adesão mínima necessária para a homologação do plano, que poderá incluir capitalização pelos acionistas, conversão da parte das dívidas em participação acionária e emissão de novas dívidas, reorganizações societárias e venda de ativos. A empresa afirmou que a medida não afeta compromissos com clientes, fornecedores e parceiros, que seguem sendo cumpridos normalmente. Com cerca de 45 mil colaboradores e 15 mil parceiros de negócios, a Raízen registrou receita líquida de 255 bilhões na safra de 2024-2025 e controla 35 usinas no país, incluindo unidades importantes na região de Ribeirão Preto, como Bonfim, Vale do Rosário e Araraquara. A companhia afirma que as operações seguem normalmente enquanto conduz o processo de reestruturação financeira. Eu estava ouvindo essa notícia e uma das coisas que me chamou a atenção que eles botaram à venda aí um negócio deles que vale 1 bilhão de dólares, que é mais ou menos os 65 bilhões da dívida deles. Não, aí dá 6 bilhões de reais. É 1 bilhão de dólares. Dá certo. Dá 6 bilhões de reais. Seria uma boa parte da dívida, seria 10% da dívida. Então, só que aí é o seguinte, aí na mesma semana, né, em que eles pediram essa renegociação aí, essa recuperação extrajudicial. Foi a mesma coisa que o Pão de Açúcar fez. Exatamente. Que foram duas grandes empresas aí que entraram com essa recuperação que é extrajudicial. Quer dizer, é um acordo que eles fazem com quem eles estão devendo, né? É um acordo fora da justiça ainda. E uma coisa impressionante, né, que você pensa, como é que esses caras conseguiram ficar devendo 65 bilhões? Também eu estava pensando que foi exatamente o dinheiro do Banco Master, a priori, porque é um dinheiro que a gente ainda não sabe, mas também na casa dos bilhões. Esse país é brincadeira, né? Pois é, mas assim, quanto maior a empresa, maiores são as dívidas e os números. Então, assim, espanta realmente, né, uma dívida desse valor. Uma empresa, veja, talvez não é a maior empregadora do país, mas é uma das maiores empregadores, né? Os maiores empregadores andam na casa aí dos 100 mil pessoas, né, 100 mil funcionários. Tem 45 mil colaboradores e 15 mil parceiros de negócios, né, que são prestadores de serviço para as usinas. E aí a gente fica espantado de ver como que o maior grupo, né, no setor de açúcar e álcool do país, que é um setor super forte, que tem a questão do álcool para os carros, o açúcar para exportação, como é que se chega, né, numa situação dessa, que uma empresa desse porte fica com uma dívida desse tamanho, né? É um negócio que realmente só quem é do ramo pode entender aí as circunstâncias que levam a uma situação dessas. Revide. Um caso de misoginia marcou a vitória do Comercial Futebol Clube por 2-0 sobre o Nacional Atlético Clube no último final de semana. O episódio ocorreu no estádio Palma Travassos e foi registrado na súmula da partida pela árbitra Ana Caroline de Eleutério de Souza Carvalho. Segundo a súmula, a médica do Nacional, Bianca Francelino de Oliveira, denunciou ter sido vítima de assédio por parte de um torcedor posicionado atrás do banco de reservas. De acordo com a denúncia, o homem teria feito gestos obscenos e exposto a genitália em direção à profissional enquanto ela realizava atendimento a um jogador no fim do primeiro tempo. Familiares da médica que estavam no estádio desceram da arquibancada para confrontar o torcedor, o que gerou confusão e exigiu a intervenção da polícia. A arbitragem acionou o protocolo da FIFA para casos de assédio e racismo, com a paralisação momentânea da partida e comunicação do ocorrido ao público pelo sistema de som do estádio. O autor do gesto, porém, não foi identificado no momento. Após a intervenção policial e a confirmação de que a médica tinha condições de continuar na partida, o jogo foi reiniciado e terminou sem novos incidentes. No dia seguinte, o Comercial divulgou nota repudiando o ocorrido e informou que o torcedor foi identificado por autoridades e representantes da Federação Paulista de Futebol. O clube afirmou que medidas judiciais serão adotadas e reiterou que atitudes de preconceito não são bem-vindas no estádio. Eu acompanhei essa história também, é algo assim assustador, né? Como é que nessa altura do calendário
ainda tem um sujeito que se dispõe a fazer isso num estádio aberto, com um monte de gente vendo. Será que ele acha isso bonito? Será que ele acha isso... Eu fico perguntando o que passa na cabeça de um sujeito desse. O futebol é uma coisa assim que precisa passar por um processo de reeducação, porque assim, as ofensas, por exemplo, às mães dos jogadores, dos adversários e outros, vários tipos de xingamentos são considerados normais, aceitos, né? Então vira uma coisa assim, e aí as pessoas extrapolam, né? Não tem uma definição. E esse caso aí foi que essa médica, ela estava trabalhando por esse time nacional, que é da capital de São Paulo, porque ela é uma médica de Ribeirão Preto e que foi chamada para fazer um freelancer, porque todo time tem que ter um médico para assistir os jogadores durante a partida. E esse torcedor disse, não, vem me examinar e tal, e ficava gritando bem atrás do túnel da onde a médica estava. Porque é claro que se fosse um homem, aí começa o caso de misoginia. Se fosse um homem, o médico do Nacional, que é o que geralmente acontece, né? Ele não teria feito isso, né? Então e coincidentemente que era o domingo, eu acho que era o Dia Internacional da Mulher, que foi realizado o jogo. Mas assim, essas histórias todas têm tido consequências, né? A notícia de hoje é que o Ministério Público, agora falaram que não tinham identificado a pessoa, depois identificaram, ficou naquele jogo ali, e agora o Ministério Público efetivamente quer saber quem foi a pessoa que fez isso, né, identificar, e essa pessoa vai receber um processo, né, por ter cometido esse tipo de crime, que nos estádios de futebol não é mais aceito. Os juízes param o jogo, notifica, né, deu uma grande confusão aí, e o comercial, que já não vai muito bem, ganhou fama aí por um episódio muito ruim. Revide. Ribeirão Preto recebe de 18 a 22 de março a Jornada Artística e Literária por uma Educação Plural, evento com programação gratuita em escolas e espaços da região central da cidade. Promovida pelo Instituto Plural de Educação e Cidadania Vila Bela, em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Preto e o Ministério da Cultura, a iniciativa reunirá bate-papo, palestra, oficinas culturais e apresentações ligadas às tradições afro-brasileiras. Entre os convidados estão nomes de destaque da literatura e do pensamento negro contemporâneo, como Teresa Cardenas, Esmeralda Ribeiro, Joel Zito Araújo, Bárbara Carini, vencedora do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Educação. Autoridades municipais destacaram que o evento reforça o compromisso com políticas públicas voltadas à diversidade e à educação antirracista, contribuindo para ampliar o letramento racial e aproximar a comunidade escolar, artistas, pesquisadores e a população em geral. Tá aí um bom programa, né, Murilo? Que as pessoas possam aí aproveitar essa oportunidade. Sim, né, é um destaque aí para a literatura negra contemporânea, né, com vários escritores que estão surgindo, e que eu me lembro, eu acho que é uma das primeiras vezes, né, que eu vejo uma jornada aí com esse enfoque. Às vezes essa temática da literatura negra aparece em alguns eventos, mas esse é o primeiro que eu vejo aí com esse enfoque, né, o que vai ser muito bom, né, para difundir as tradições afro-brasileiras. Revide. E agora o Paulo Apolinário vai nos contar os principais destaques da Revide desta semana, que circula na sua versão digital. Olá, Murilo, Bel e ouvintes do RevideCast. Na matéria de capa da Revide Digital desta semana, abordamos como a recente turbulência no Oriente Médio afetou o preço dos combustíveis na região de Ribeirão Preto. Já na entrevista da semana, a doutora Silvana Maria Quintana falou sobre como o câncer de colo de útero ainda desafia a saúde pública e atentou para a importância de campanhas de conscientização como Março Lilás. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O RevideCast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu RevideCast, o podcast da Revide.